RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. O ano de 2026 começou e, como em todo ano, alguns assuntos já começam a ganhar destaque. O início do pagamento do IPTU, IPVA, material escolar, inúmeras contas, e os brasileiros já começam a prestar atenção mais no imposto de renda deste ano. E este é o tema do RBV Entrevista dessa semana, que está começando a partir de agora, aqui na sua emissora e também nas nossas plataformas digitais. Eu sou Ernesto Júnior e recebo aqui nos nossos estúdios Vitor Rigo, um dos principais responsáveis por um dos principais escritórios de contabilidade aqui do município de Videira, e que já esteve aqui outra vez. A gente já falou sobre a mudança, né? A expectativa, como que estava a mudança para aprovação aí da mudança na questão do imposto de renda. Vitor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Ernesto. Agradeço o convite, né? Exatamente. A legislação do imposto de renda, costumeiramente as pessoas não estão assim tão habituadas com mudanças, até porque a própria tabela não era nem atualizada há muito tempo, né? Então o que a gente tem em 2026 é uma mudança bem importante no que diz respeito principalmente à faixa de isenção, que eu acho que era algo que as pessoas estavam realmente esperando, né? No que diz respeito a uma faixa de isenção maior. E o que significa isso? Significa basicamente que a partir agora de 1º de janeiro de 2025, os rendimentos tributáveis, e não é só salário, sempre importante destacar isso, são desde a aposentadoria, o rendimento eventual que a pessoa tem de salário também, e aluguel, por exemplo, né? Ela é isenta do imposto. Então, na prática, o que é isso? Significa que se lá até dezembro de 25 ele pagava o valor do imposto de renda ao receber até R$5.000, a partir de janeiro de 26 ele deixa de fazer esse pagamento na fonte do imposto de renda. Essa é a estrutura básica da mudança que a gente tem. Mas além disso, o que a gente até tem se preocupado e trocado muita ideia com as pessoas é que em 2026 nós vamos ter um imposto de renda para ser entregue agora, muito em breve, né, a partir de março possivelmente, quando sair a regulamentação ainda, a gente vai estar entregando ainda os eventos de 2025. Né? O que significa isso? Significa que a gente vai ter que olhar para a legislação do ano passado. Então, muitas pessoas que receberam 3.000, 3.500, 4.000, 4.000 até 5, elas vão ter que declarar imposto de renda ainda no período de 2026, de modo a atender essa obrigação acessória. Então, elas vão estar concomitantemente não tendo mais o desconto do imposto de renda na folha de pagamento durante 26, mas com a obrigação de entregar o imposto de renda referente de 2025. Então essa vai ser uma realidade para muitas pessoas, eu diria para a maioria de quem entrega o imposto hoje. É um ponto que precisa ficar, a população brasileira, quem está nos acompanhando, precisa ficar atento, né, Vitor? Que é essa questão, né? Em 2026, quem faz a declaração, fazia até o ano passado, vai ter que continuar fazendo, né? A mudança é válida de 2026 para 2027. Exatamente. E sem contar que é sempre bom levar em consideração que o rendimento tributável é uma variável para declarar, né? Aí você tem outras variáveis, né, que estão ali postas na legislação, que é a pessoa vender o imóvel, ela ter rendimento isento. Então, pensando só na questão do rendimento tributável, esse ano que vai entrar agora, que entrou, né, que nós iniciamos agora, 26, é o ano que ele vai manter as regras do jogo, basicamente, do ano anterior. Teve uma pequena correção na tabela do ano passado, então nós vamos respeitar e fazer a declaração de imposto de renda com base naquelas regras. A questão é que provavelmente dentro do mês de março desse ano aqui, de 26 no caso, o governo vai divulgar as regras. Então o que é o importante para as pessoas? Que elas estejam atentas para no momento que as regras forem ser divulgadas, elas prestem atenção nas regras. Porque não é porque eu estou ganhando 5.000, então esse ano eu não preciso entregar. Eu acho que essa é a principal mensagem que as pessoas precisam ter em mãos. E tomar cuidado, né? Porque para cair na malha fina, para cair no sistema da Receita Federal é muito fácil, por uma confusão que não precisa ter nesse momento, né? Inclusive, falando em malha fina, eu entendo que a malha ela tem se sofisticado cada vez mais nos últimos anos, assim. Então, se nós analisarmos como a malha funcionava há 10 anos, ela é muito diferente de como ela funcionava há 5 e como ela funciona hoje. Então, as pessoas precisam realmente ter atenção, né? Atenção naquilo que elas têm de rendimento, atenção naquilo que circula sobre as contas bancárias. E a Receita tem prometido, inclusive, de maneira notória, isso está na imprensa e etc.,
prometido fazer uma intensificação ainda maior no volume de recursos que passam pelas contas bancárias no CPF. Né? Que, inclusive tem muitas pessoas que têm o MEI, lá, o microempreendedor individual, e acaba os recursos transitando tanto pelo MEI, tanto pela pessoa física, e a Receita promete que isso vai ser tratado como uma coisa só, desde que seja um rendimento proveniente da atividade principal da pessoa. Né? Você tocou no assunto que eu acho que é importante a gente abordar aqui, Vitor, que é o seguinte, você falou, né, do MEI, do microempreendedor individual. Cada vez mais a gente vê na nossa sociedade microempreendedores individuais, autônomos, freelancers. Quais são os cuidados que essas pessoas, esses profissionais precisam ter nesse momento em relação ao imposto de renda? O principal cuidado do MEI é ele estar atendendo a legislação que permite ele ser MEI. Eu acho que esse é o principal ponto e diria que é onde acontecem os problemas. Então, por exemplo, o MEI ele tem uma faixa de faturamento que obriga ele a respeitar, tem ali as atividades que permitem ele a poder ser um MEI, vamos tratar dessa forma, e o que a gente percebe é que as pessoas acabam extrapolando o faturamento, às vezes ou por não ter controle, e esse faturamento extrapola, e ela é avisada, entre aspas, de que esse faturamento extrapolou pela pior forma possível, que é você ser notificado, né, para você receber uma notificação de algum ente público dizendo o seguinte, olha, você ultrapassou aqui e precisa recalcular sobre um outro regime tributário e, consequentemente, o imposto de renda dela, entre aspas, vai ficar muito mais caro. Então, o que as pessoas precisam entender hoje é ter esse cuidado de limite de faturamento. Eu acho que esse é o ponto fundamental no MEI. E, claro, a atividade está representando aquilo que ela realmente faz. Porque a gente sabe que existem situações que o MEI não estava sendo empregado da maneira correta. Possuir um MEI não é um problema. Porque as pessoas aí distorcem quando tem, porque tem muitos MEIs sendo fiscalizados, é um problema. Não, possuir o MEI não é um problema, desde que você faça ele dentro da legislação. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Você falou, voltando a falar da questão da mudança no imposto de renda, né, desse ano para o ano que vem, eu lembro que a gente conversou aquela outra vez, ainda em 2025, que essa questão da isenção até R$5 mil e daquela faixa, né, ali entre 5 e 7 mil e poucos reais, ele ia sanar um problema, mas não na sua totalidade, né? Porque ao mesmo tempo ele vai continuar, a questão do imposto de renda vai continuar não ajustado na sua totalidade na comparação com a nossa atual sociedade, né? Não, é que a tabela foi ajustada e ela não tem o indexador. Esse é o grande desafio da tabela, porque hoje nós criamos uma isenção até 5 mil, nós criamos um desconto progressivo, né? Ou na verdade regressivo, porque vai ser de 5 mil a 7.350, vai diminuindo esse desconto e ele está fixado em lei o valor. Isso significa o quê? Que todos os anos, conforme a pessoa vai aumentando o salário, ela eventualmente pode sair dessas faixas. Então, se uma pessoa hoje ganha, por exemplo, 4.800, aí o ano que vem ela tem um aumento, vai receber 5.200, por exemplo, ela vai sair da faixa de isenção, vai pagar pouco imposto de renda, mas vai sair da faixa de isenção. Com o passar do tempo, imagine, 5 anos, né, que se essa tabela não for reajustada, ele eventualmente vai começar a pagar imposto de novo. Ele vai ficar um tempo sem pagar imposto e eventualmente vai pagar novamente, porque não tem indexador. Né? Isso no meu ponto de vista, foi algo que a legislação deveria ter tratado, que é indexar um índice de inflacionário, seja qual for. Porque senão, daqui dentro de 2, 3 anos, o governo vai ter que fazer a mesma... vai começar a voltar e o governo vai ter que fazer a mesma situação que foi feita no passado. Exatamente, mas aí sob uma outra condição econômica, sob um outro debate político, aí muda toda a discussão. Né? Quando você está passando um projeto de lei, ele está dentro de um contexto. Né? Agora, daqui 3 anos, sei lá. A gente não sabe como vai estar a conjuntura ali, né? Exatamente. Vitor, para a gente amarrar toda essa nossa conversa, nesse momento, 2 questões. O que a população precisa ficar atenta em relação à mudança do imposto de renda, principalmente na folha de pagamento? Sim. E os principais pontos que a população precisa ficar atenta para quem vai fazer a declaração nesse ano de 2026, mesmo que a gente tenha ainda um tempo para o início aí, oficial da declaração no mês de março. Eu penso que, ainda que estejamos falando em março, tem muita coisa que dá para fazer. Primeiro, em relação ao imposto de renda de 2026. Então, 2026 é uma questão de você, digamos, ter a consciência e analisar, né, se o teu salário, se o teu rendimento, enfim, ele está efetivamente dentro da nova tabela, né, sendo calculado dentro da nova tabela, se assegurar disso. A gente pressupõe que sim, mas é sempre importante ter essa segurança.
Um outro ponto importante em relação ao Imposto de Renda de 2026 é começar a fazer a juntada de informações. Então, o que a gente precisa para fazer Imposto de Renda? São toda a movimentação patrimonial de 2025, 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025. Então, se a pessoa comprou ou vendeu um veículo, se ela comprou ou vendeu um imóvel, se ela recebeu herança, por exemplo, né? Eventualmente teve lá um inventário que foi concluído. Também ela pode começar a trabalhar toda a parte bancária, né? Então, levantar os informes de rendimentos de banco, seja de aplicação financeira, de contas correntes, enfim, o que ela tem. Se eventualmente tem alguma operação em bolsa, quem já faz isso sabe que tem uma situação muito específica e é mais especializado, inclusive, esse tipo de tratamento. Vale já ir organizando isso para quê? Porque no momento que você tem um prazo para fazer a declaração, você não dependa somente, por exemplo, da declaração pré-preenchida. Porque a declaração pré-preenchida ela tem limites, ela traz muitas informações já, mas não todas. E o responsável por entregar a declaração é o contribuinte. Mas o ponto fundamental agora é organizar o documento, é você começar a analisar o que aconteceu no teu patrimônio de 2025. Essa é a mensagem principal em questão do imposto de renda. E, claro, ficar atento para quando sair a normativa, que a gente sabe que pode ter situações novas, né, legislação que pode alterar, e algumas novidades que o imposto de renda sempre pode trazer. E sempre prestar atenção e cuidar com a Receita Federal. Exatamente. Esse é o mais importante. Vitor, gostaria de agradecer a tua presença aqui novamente nos nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite e eu estou sempre à disposição. A você que esteve com a gente, nosso muito obrigado. A gente se encontra novamente na próxima semana em mais uma RBV Entrevista. Lembrando sempre, esse episódio já está disponível no portal RBV, nas nossas redes sociais, no YouTube e no Spotify. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.